Senhor, meu Deus, muito obrigado por mais uma vez estarmos diante da Tua presença, pregando a Tua palavra através das redes sociais, entrando em casas e lugares que eu nem imagino. Me usa, sou totalmente dependente de Ti. Abençoe vidas, toque corações, que a partir deste momento, o celular, o tablet, o computador, se torne um porta-voz do Senhor para transformar pessoas. Que Teu Espírito Santo possa nos encher e que nós possamos compreender que nós não devemos ficar olhando para a tempestade, mas sim olhar para Jesus. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 14, versículo 30, vai dizer assim a palavra: Mas ele, vendo que o vento era forte, teve medo, e começando a submergir, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. Tempestade. O que é tempestade, Pedro? Tempestade são os momentos difíceis das nossas vidas. São os momentos que nós não vemos calmaria ao nosso redor. Muito pelo contrário, nós conseguimos enxergar vento forte, só conseguimos enxergar grandes ondas que estão vindo para destruir o nosso barco. O barco é a nossa vida e a tempestade são os problemas. Nós acabamos de ler aqui um episódio diferente de Mateus capítulo de número 8, onde Jesus estava com os discípulos dentro do barco. Aqui, por enquanto, os discípulos estavam sozinhos. A Bíblia vai dizer que no versículo 22, se eu não me engano, que Jesus vai mandar os discípulos entrarem dentro do barco. Como difícil uma ordem dessa, os discípulos e todo discípulo quer estar sempre próximo do seu mestre, mas aqui, infelizmente, os discípulos estão se afastando de Jesus mais para viver uma experiência incrível na presença de Deus, principalmente o apóstolo Pedro. Jesus vai mandar os discípulos entrarem no barco e vai ordenar e vai subir ao monte para orar ali sozinho. Porém, a Bíblia vai dizer que no meio da quarta vigília da noite, aproximadamente entre as 3 e as 6 horas da manhã, o barco está sendo açoitado pelas ondas. O barco está sendo quase naufragando. O barco está quase sofrendo um naufrágio. E os discípulos estão desesperados. Os discípulos estão morrendo de medo. Porém, no momento mais difícil que eles estavam enfrentando ali. E Pedro, como você pode compreender e tirar a conclusão que a tempestade não era uma tempestade normal? Se nós pararmos para analisar, tempestades era coisa normal ali naquele mar. Por quê? Porque havia diversas montanhas em volta do Mar da Galileia, onde os ventos frios das montanhas desciam e batia com os ventos quentes que saíam do mar. E com isso acontecia um fator climático chamado choque térmico. Isso causava diversas tempestades. E ali eles estavam acostumados, porque entre os 12 alguns já eram pescadores. Eles já estavam acostumados a lidar com tempestades. Porém aquilo lá não era uma tempestade normal. E você talvez está me assistindo nesse vídeo e está me dizendo: Pedro, a dificuldade que eu enfrento hoje na minha vida, o problema que eu estou vivendo hoje, não é um problema normal. Eu não vejo solução. Ao meu redor é só água. Ao meu redor é só tempestade. Eu não consigo enxergar outra coisa além disso. Eu quero dizer para você, fica tranquilo. Jesus está indo ao seu encontro. Não é pelo fato de nós não estarmos enxergando Jesus dentro do barco que Ele não está trabalhando e intercedendo por nossas vidas. A Bíblia vai dizer que eles estão no quarta vigília da noite, no momento tenebroso e no momento extraordinário daquela tempestade. Mas eis que Jesus vem andando por cima das águas, aleluias. E este versículo, esta parte da história me chama muita atenção, porque Jesus andando por cima das águas, Jesus não acalma a tempestade para andar sobre as águas, Jesus não acalma o vento forte para andar sobre as águas, Ele anda no meio da tempestade para mostrar para aqueles discípulos que Ele tinha poder sobre o mar, que Ele tinha poder sobre o vento forte. Jesus anda sobre a tempestade para mostrar para nós que Ele tem poder sobre todas as coisas, a tempestade que tira o nosso medo, a tempestade que tira a nossa paz. Jesus anda sobre ela para mostrar a sua autoridade sobre todos os nossos problemas. E eis que Jesus aparece, os discípulos ficam desesperados e diz: é um fantasma, e morreram de medo. Mas Jesus, olhando para eles, diz: tem de bom ânimo, não temas, sou eu. Quando Jesus está dizendo tem de bom ânimo, não significa o bom ânimo, um sorriso no rosto, mas significa a ótica para onde nós estamos enxergando. Ter bom ânimo
é você estar no meio de uma tempestade, mas ao invés de você olhar para o vento, ao invés de você olhar para o mar, você olha para Jesus. O que é que Jesus está dizendo? Discípulos, homens, tenham de bom ânimo, fiquem animados, porque quem chegou sou eu, é Jesus. O Pai chegou para resolver o problema que você está passando. E Pedro vai dizer, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo. Pedro está dizendo, Jesus, se é você mesmo que está aí, manda eu sair desse barco e andar sobre as águas. E a Bíblia vai dizer que Pedro sai do barco e começa a andar sobre as águas. Eu imagino um Pedro que estava morrendo de medo alguns versículos atrás. Agora ele cria uma coragem absurda para sair do barco e andar sobre as águas. Só que a história vai dizer que quando Pedro está olhando para Jesus, ele está caminhando. Quando Pedro está olhando para Jesus, os olhos fitos em Jesus, ele continua andando. Quando Pedro está nem aí para a tempestade, ele caminha normalmente. Mas a partir do momento, a Bíblia vai nos relatar que Pedro sente o vento forte. Ô sentimento, ô visão ruim. Quando nós olhamos para a tempestade, nós olhamos para as dificuldades ao nosso lado, nós olhamos para as portas fechadas, nós olhamos para as crises e começamos a nos afundar. Eu quero dizer para você que está me assistindo nesse vídeo, pare de olhar para a tempestade, pare de olhar tudo com os olhos negativos, pare de olhar para os problemas. Jesus me usa para dizer para você neste vídeo, comece a olhar para mim, comece a olhar para Jesus. Quem olha para a tempestade se afoga no mar da vida. Quem olha para Jesus caminha sobre as águas. Quem olha para as dificuldades perece na vida. Mas quem olha para Jesus vive as maiores experiências com Jesus na sua história. Quero dizer para você que está me assistindo e termino com estas palavras. Pare de olhar para a tempestade. Comece a olhar para Jesus, porque enquanto você olha para Jesus, você caminha sobre as águas. Enquanto você olha para Jesus, você caminha por aquilo que era o seu medo alguns dias atrás. Quando você está com os teus olhos fitos em Jesus, a tempestade não tem vez, o vento forte não tem vez, porque o olhar penetrante de Jesus é muito mais forte do que qualquer tempestade que está assolando ao seu redor. Deus te abençoe, fica tranquilo, Jesus está no controle do mar da vida. Se você foi abençoado através desse vídeo e ainda não se inscreveu no meu canal, por favor, se inscreva, curta esse vídeo, comente, compartilha, para que mais vidas possam ser alcançadas pela palavra de Deus. Mais uma vez, muito obrigado, que Deus te abençoe.